Eu quero que você abra comigo em João, no capítulo 6. Nós vamos meditar nas palavras de Jesus. Se os irmãos estão acompanhando bem, estão se lembrando, nós falamos sobre Jesus, a luz do mundo, nós falamos sobre a cruz de Cristo, e hoje nós vamos falar sobre algumas palavras de Jesus. E eu resolvi falar por algum tempo sobre Jesus, porque, queridos, não são poucas as vezes que nós nos deparamos com pessoas que estão desviadas e que comentam e reclamam de irem em alguns lugares e ouvirem apenas um evangelho de autoajuda e um evangelho da prosperidade. Isso me despertou, não porque nós não acreditamos na prosperidade bíblica, não porque nós não acreditamos que a palavra de Deus nos ajuda a nos movermos, a nos conduzirmos nessa terra, com a própria palavra é que nos motiva, é que nos ensina, é que nos alimenta, é que nos ajuda mesmo. Mas existem coisas básicas no evangelho que nós, como igreja, deixamos de observar e falhamos. E Jesus, ele disse para os seus discípulos: sede vós perfeitos. Então, queridos, nós precisamos observar o que Jesus fala, porque o que ele deixou na sua palavra é importante para as nossas vidas. Então, por algum tempo, os irmãos, nós estaremos falando sobre a pessoa de Jesus. Amém? E João 6, versículo 63, se você encontrou, não precisa ficar de pé. Eu quero ler o versículo todo. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Aleluia! Então, eu quero ficar nessa parte B deste versículo. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por tua palavra. Ela é a verdade. Já foi dito aqui nessa noite pelo pastor Edilson da importância que é a tua palavra na vida do cristão. Sem ela, nós não conhecemos o Pai. Sem ela, nós não sabemos a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E te agradecemos porque nesta noite o Senhor vai falar conosco. Coisas simples, mas que são extremamente importantes para a nossa vida espiritual. Declaramos que o poder do sangue de Jesus está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aleluia! Tudo aquilo que diz respeito a nós está guardado pelo sangue de Jesus. Te agradecemos, Pai, pelos anjos que o Senhor já liberou para nos assistenciarem nesta noite. Nós cremos que os céus estão abertos sobre nós e que chuvas abençoadoras estão sendo liberadas para as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que o teu Espírito fale conosco. Que essa palavra nos alimente e nos dê o norte para que a nossa vida cristã seja uma vida consistente, uma vida plena, uma vida abundante na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, Romanos, Paulo falando aos Romanos, lá no capítulo 15, ele diz o seguinte, que o que foi escrito para o nosso ensino. Amém? Então, estudar sobre as palavras de Jesus é algo muito importante para nós. Porque o que ele deixou na sua palavra, ele deixou para o nosso conhecimento. E Jesus, ele diz aqui, as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e vida. A palavra de Deus é uma palavra espiritual. O homem natural, ele não consegue
compreender e entender a palavra de Deus, porque ele não nasceu de novo, ele está no nível da carne. Então, ele não consegue receber no seu espírito uma palavra que é espiritual. Jesus disse, a palavra que eu digo para você é uma palavra que é espírito e é vida. Amém? Então, quando nós recebemos no nosso espírito essa palavra, nós temos uma percepção maior do que Deus deseja para as nossas vidas. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Não é verdade? Muitas vezes nós ouvimos falar assim, mas é muito difícil, é tudo muito pesado. Mas não é assim. O Senhor jamais ele nos pediria algo que nós não dessemos conta de fazer. Jesus, ele, quando esteve aqui, ele experimentou na sua própria carne. E ele veio como homem, ele experimentou todas as dificuldades que o ser humano passa, que o ser humano enfrenta. Mas ele disse para os seus discípulos, olha, vocês devem ter bom ânimo, porque eu venci. Então nós entendemos que os mandamentos, eles não são pesados, eles não são penosos, mesmo porque nós vivemos na graça de Deus. E essa graça, ela é abundante, ela é suficiente para que nós vivamos uma vida cristã autêntica. Glória a Deus, eu tenho certeza que você, em algum momento, já passou uma vergonha em relação a algum cristão que deu contra-testemunho. Em algum momento, nós nos deparamos com situações que pensamos assim, mas meu Deus, não é isso que o Senhor espera da minha vida. Não vamos focar muito nos outros, mas deixar que o próprio Espírito fale conosco. Porque o que importa é cada um crescer na graça e no conhecimento do Senhor e se alinhar à perfeita vontade de Deus. Então, quando nós nos empenhamos em observar, em entender, em praticar aquilo que o Senhor ele deseja para as nossas vidas, nós vemos que a vontade dele é transmitida através dessa palavra, segundo o plano perfeito de Deus para cada um de nós. E isso vai nos levar a vivermos mais felizes. Irmãos, quando nós conquistamos algo, quando desejamos muito algo e conseguimos, passamos por uma alegria muito grande. E assim é na vida espiritual. Quando vencemos determinadas coisas, áreas da nossa vida, nós nos alegramos em Deus, ficamos felizes porque nós obedecemos ao Pai. Amém? Então, essa palavra, Jesus ele fez uma comparação, mostrando que a palavra de Deus ela é uma semente. A palavra de Deus, ela é semente. Ele falou sobre isso, ele disse uma parábola que o semeador, ele saiu a semear. E ele fala de diversos terrenos que receberam aquela semente, e depois ele, falando sobre o sentido dessa palavra, dessa parábola, ele explica que a semente é a palavra de Deus. E essa palavra é uma semente que traz vida. Amém? Então, nós vamos ver aqui algumas sementes maravilhosas que são princípios eternos, imutáveis para as nossas vidas, para que sejamos bem-sucedidos. Amém? Para que possamos nos alegrar, porque estamos vivendo aquilo que saiu da boca de Jesus, que são palavras de vida. Amém? Então, eu quero falar aqui sobre 5 ensinos de Jesus, palavras que saíram da boca de Jesus e que nos trazem lições maravilhosas. Primeira palavra que ele disse, entre tantas e que eu separei, está em João, capítulo 15, versículos 11 e 12. João 15, versículos 11 e 12, você pode marcar na sua Bíblia. Diz assim, disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa.
Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Glória a Deus. Amados, veja bem, isso é algo simples para as nossas vidas. E o amor mútuo é uma fonte de obediência para quem pratica. Por quê? Porque foi Jesus quem disse para os seus discípulos: eu estou dizendo essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, que a vossa alegria seja completa. E este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Mas é evidente, irmãos, que em determinadas horas, em determinadas situações, nós nos deparamos com pessoas difíceis de serem amadas. Pessoas que nós não queremos ter muito contato e que nós reprovamos o seu comportamento. E aqui o Senhor fala do amor mútuo entre o povo de Deus. E é evidente que para aqueles que não são ainda filhos de Deus, nós devemos amar mais ainda. Mas nós estamos trazendo aqui para um contexto nosso. Contexto de família, contexto de igreja, contexto de pessoas que trabalham conosco. Porque o amor, ele é a força mais poderosa que há no mundo. O amor vence todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E se nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, através de Cristo Jesus, porque recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nascemos de novo, temos uma nova natureza, e a natureza de Deus está em nós. E se Deus é amor, eu tenho condições de amar, mesmo aquelas pessoas mais difíceis. Amém? Então, sabendo que o amor é a força mais poderosa do universo, esse mesmo amor é um elo poderoso que nos liga uns aos outros. Amém? E aí nós pensamos assim: meu Deus, mas é difícil amar, é difícil você olhar para uma pessoa que te faz mal e você desejar o bem. Mas Deus não nos pediria isso, irmãos, se Ele não tivesse antes nos dado condições para isso. O que a Bíblia diz nesse sentido? Veja lá em Romanos 5:5. Diz assim: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Então, o próprio Espírito que habita em nós, ele nos concede a graça de amarmos as pessoas. Só que eu preciso entender que o amor não é o sentimento, não é um sentimento. O amor de Deus, o amor ágape, é uma decisão. Eu decido amar, eu decido amar. E para que isso aconteça na minha vida, eu tenho que verbalizar. Porque o diabo, ele vai trazer para as nossas vidas, ele vai aumentar os defeitos daquelas pessoas que são difíceis de serem amadas. Ele aumenta. Vai ressaltar aqueles defeitos, aquelas situações. E o que nós vamos fazer, já que o amor de Deus ele foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo? Eu vou declarar. Todas as vezes que vier algo no meu coração, um sentimento, uma sugestão maligna em relação a uma pessoa que é difícil de amar, eu vou dizer: em nome de Jesus eu amo fulano de tal.
Eu decidi amar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o amor é uma decisão poderosa. É uma decisão poderosa. Eu reconheço e sei, já vivi situações em que me deparei com pessoas difíceis de amar. Pessoas que perseguem, pessoas que caluniam, pessoas que não andam na verdade, pessoas que desejam o mal. E nós sabemos que se existem pessoas assim, é porque ainda não alcançaram o amor de Deus em suas vidas. Porque o amor de Deus é tão poderoso que Ele nos transforma. Nós éramos assim. Nós tínhamos essa natureza maligna dentro de nós, mas nós aceitamos a Cristo e o Senhor vem trabalhando em nossas vidas. A salvação aconteceu e o trabalhar de Deus em nossas vidas tem sido constante. E ele acontece por causa da palavra. Nós aprendemos a palavra, aceitamos essa palavra e deixamos que o Espírito Santo faça com que essa palavra tenha vida dentro de nós, amém? Então, irmãos, o amor, ele respeita. Glória a Jesus, o amor, ele considera. O amor, ele não trai. Amém? O amor, ele não menospreza os outros. Então, isso não cabe para os filhos de Deus. Glória a Deus. O padrão que Jesus deixou para nós é um padrão elevado. É um padrão elevado. Muitas vezes nós nos decepcionamos justamente com algumas situações porque nós esperamos algo mais, algo que seja conectado com o céu, que tenha características do céu em nossas vidas ou na vida de pessoas, e encontramos situações rasas, situações carnais. Mas o importante é nós não desistirmos de amar. Glória a Deus. Jesus, ele disse, olha, tudo que vocês querem que os homens façam a vocês, então vocês façam primeiro a eles. Isso é amar. Amém? E a palavra de Deus, a gente vê nas cartas, muitos versículos orientando o cristão em relação ao amor. Essa é uma virtude que nós devemos procurar. E quando você procura isso, quando eu procuro, com certeza vai aparecer alguém em nossas vidas difícil de ser amada. E aí você pode ver, eu posso entender que é uma oportunidade de Deus para que o amor se manifeste na minha vida. Quando você se deparar com alguém difícil, com uma situação difícil, você glorifica a Deus. Você fala, Pai, agora eu sei que o Teu Espírito vai fazer algo poderoso na minha vida e esta é uma oportunidade que eu tenho para manifestar do Teu amor. Aleluia. Pastora, mas mesmo com aquela pessoa que falou mal de mim, que me caluniou, exatamente com essa. Porque amar, a Bíblia diz, amar quem nos faz bem é fácil. Não é assim? Mas amar aquelas pessoas difíceis, então, é uma oportunidade de Deus. Porque o amor de Deus já foi derramado no nosso coração e eu posso declarar isso. Pai, eu te agradeço, porque o Teu amor está dentro de mim. Ele vai se manifestar na vida dessa pessoa. Amém? Olha que Paulo, o apóstolo Paulo, ele deixou um capítulo inteiro falando sobre o amor. 1 Coríntios, eu quero ler alguns versículos, do versículo 4 até o versículo 7, e aqui Paulo, ele nos mostra que o amor, ele busca o bem do próximo. Ele diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja,
O amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Irmãos, isso é tremendo. Nenhum cristão, ele pode se alegrar com o que é injusto. Jesus disse para os seus discípulos, para a multidão, no Sermão do Monte, que bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça. E aí Paulo traz aqui, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então eu não posso confessar, eu não suporto aquela pessoa. Se o amor de Deus está no meu coração e eu decidi andar em amor, eu vou suportar em amor. Amém? Irmãos, se existe algo que nos faz crescer espiritualmente, além de ler a palavra, além de orar, além de jejuar, é andar em amor. Glória a Deus. É andar em amor. O amor, nós vemos aqui nas cartas, todas elas, na igreja primitiva, o amor é a base, é o fundamento do cristianismo. Amém? E lá em Colossenses, Paulo também fala algo para a igreja. Nós sabemos que as cartas, elas foram escritas para a igreja. Então, isso é para mim e é para você. E, amados, eu disse no início que nós falaríamos de coisas simples. Mas são essas coisas simples que muitas vezes nós não nos atentamos, que é a perfeita vontade de Deus, e que nós tropeçamos, porque as pessoas tropeçam não em pedras grandes, mas em pedras pequenas. E quando não, pessoas estão brigando, estão com inimizades, estão falando umas das outras. Por quê? Porque não está vivenciando isso aqui. E nessa carta aqui, no capítulo 3, versículo 14, o Senhor diz assim: acima de tudo, Paulo dizendo aos Colossenses, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O elo perfeito que liga as pessoas é o amor. Então você pode dizer, eu amo meu irmão, eu amo os que me perseguem. Glória a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Ele disse o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meu Deus, mas eu não consigo. Não diga que não consegue. Porque nós somos presos pelas nossas próprias palavras. Nós nos alimentamos daquilo que nós falamos. Provérbios fala sobre isso, que do fruto da nossa boca nós comemos. Então, nós vamos declarar, e aí não é confissão positiva, é declaração de fé naquilo que Deus disse. Às vezes nós pensamos assim, mas se eu estou declarando a palavra, eu estou fazendo confissão positiva da fé. Não, eu estou declarando aquilo que Deus disse. Eu não posso declarar aquilo que Deus disse, mas eu posso declarar aquilo que o diabo diz. Porque o diabo diz que eu nem você vamos conseguir. Que nós não temos condições. Mas a palavra de Deus diz que quem não ama não conhece a Deus. Nós conhecemos o Senhor pela palavra. Nós recebemos o amor de Deus no nosso espírito, no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi derramado em nossos corações. Então, o que eu vou dizer? O que a minha carne diz? Não, eu não consigo. Eu consigo. Eu vou amar essa pessoa porque eu decidi em nome do Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus que habita em mim me dá condições de amar essa pessoa. E eu disse aqui que amar é respeitar, é não desejar o mal. Amém, irmãos?
Então, vamos seguindo aqui. A Bíblia fala, ele diz aqui, porque Deus é amor. E o nosso Deus, ele é justo, ele é santo, ele é perfeito. Glória a Deus. Voltando aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 13, ele diz assim: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, irmãos, o amor é a marca indispensável na vida do crente. Glória. Eu posso entender de muitas coisas espirituais. Posso ser uma pessoa que me movo em fé e o justo vive pela fé, isso é importante. Mas o principal é andar em amor. Glória. E nós vamos seguindo aqui, porque nessas palavras de Jesus tem uma continuidade. Quem ama faz algo mais. Então, o amor, ele une a congregação. O amor, ele entrega. O amor serve. Quando nós amamos, nós servimos. Eu ouvi uma vez um pastor falando isso, e eu achei interessante. Ele disse que na igreja de Jesus não existe membro de banco. Ele disse o seguinte: membro de banco é prego, aí em banco de madeira, é claro, né? Porque membro de igreja, ele serve, ele se envolve. Amém? Ele se envolve, porque quem ama serve, tem prazer em se envolver. Talvez eu não possa fazer muito, mas eu posso tirar um dia na semana, porque eu amo, para orar por Vicente Pires, porque nós estamos aqui com uma missão de pregar a palavra em Vicente Pires. Amém? Eu posso orar por Vicente Pires, eu posso orar pelos pastores, eu posso orar por um irmão que está viajando. Quando há uma convocação para algo na igreja, eu posso servir, porque eu amo meu irmão. Amém, irmãos? E aí, do amor eu quero deixar mais versículos, para que a gente tenha um fundamento e veja o quão importante isso é para as nossas vidas, e porque Deus deixa muitas ênfases sobre isso na palavra. E é algo que nós precisamos levar a sério. Se tiver alguém que você tenha dificuldade de amar, saiba que o Espírito de Deus me conduziu nesta palavra hoje para falar ao teu coração que já tem amor dentro de você e que há uma necessidade de decidir amar, confessar que este amor, ele vai alcançar a vida dessas pessoas. Respeite, abençoe, ore por essa pessoa. Irmãos, tem uma chave poderosa em relação ao amor. É a oração. É a oração. Quando nós temos dificuldades em amar alguém, nós podemos nos dedicar a orar por essa pessoa, que logo, logo, você vai estar completamente livre. Você vê a pessoa e está tudo na bênção. Amém? Eu já contei aqui algumas vezes, e vou repetir, porque tem pessoas que não estavam aqui. Logo que eu me converti, eu comecei a ler a palavra de Deus. E eu reuni com algumas pessoas, 3 irmãs, e nós fizemos propósito de ler 1ª, 2ª e 3ª João, e ler o Evangelho de João, e ler os demais evangelhos em seguida. E nós fizemos propósito de jejum e oração. Então, um dia na semana, nós nos reuníamos para orar e para compartilhar aquilo que nós estudávamos. Nós não tínhamos ninguém para nos discipular, e começamos uma busca pessoal pela palavra de Deus e por Jesus. A gente queria conhecer Jesus. E nessa época,
tinha uma vizinha minha que ela não gostava de mim. Eu era muito nova e trabalhava, já tinha o meu emprego. E essa vizinha, ela era do mundo, era uma pessoa que ainda não conhecia o Senhor, espero que ela tenha conhecido, mas ela tinha muita raiva de mim, assim, do nada, do nada. Irmãos, tem pessoas que têm aquele sentimento pequeno, mesquinho, de inveja. Elas não se alegram, elas não conseguem ver uma pessoa bem vestida. Se a pessoa está com uma sandália bonita, elas ficam com um sentimento ruim no seu coração. Enfim, isso é algo que é obra da carne, a Bíblia fala sobre isso. E quando a pessoa ela tem esse sentimento, o demônio vem e já toma de conta da pessoa, porque quando ela vê aquele sentimento se manifesta, o diabo oprime aquela pessoa. Ela fica sem graça, ela não tem alegria, ela tem raiva. E essa vizinha, ela disseminava em relação à minha vida. E como eu trabalhava, cuidava de filho e ia para a igreja, porque às vezes hoje eu vejo assim, muitas pessoas dão desculpa. Se tem filho, não vai para a igreja por causa do filho. Se trabalha, não vai por causa de trabalho. E não tem tempo para nada. Eu trabalhava, eu tinha o meu emprego, trabalhava meio expediente, tinha filho. E quando chegava em casa, eu fazia a comida para o outro dia, para mim e para o meu esposo, arrumava a casa e ainda conseguia, arrumava tempo para reunir, para orar, para ir em consagração com o menino pequeno. Não deixava de participar das coisas do Senhor. Quando nós queremos, quando nós amamos, quando nós priorizamos, nós conseguimos, irmãos. E Deus nos ajuda. Tinha uma graça de Deus na minha vida. Que hoje eu penso assim, meu Deus, se fosse para eu fazer tudo aquilo. E tem mais, ainda ia fazer visita para orar pelos outros. Olha que bênção. E essa vizinha, então, falando mal de mim, o que eu fiz? Eu estava lendo a Bíblia e prestando atenção no que Jesus falava, e comecei, então, a orar por essa mulher. Quando eu olhava para aquela mulher, era algo tão trevoso que eu me tremia toda de ódio. Era ódio. Eu ainda era nova convertida e ficava com raiva, porque aquela mulher nunca conversou comigo, nunca fiz nada para ela. Eu tinha muita coisa para fazer, não tinha tempo de viver na casa dos outros, nunca gostei disso. Isso é um costume horrível, horrível, é tão horrível isso que a Bíblia ensina sobre isso. Tira o pé da casa do teu irmão, para que ele não se enfade de ti. A Bíblia ensina sobre isso. Então, eu olhava para aquela mulher e tinha raiva dela, o demônio pulava dela para mim, por causa disso, porque ela tinha raiva de mim, e eu comecei a orar por essa mulher. Irmãos, quando foi um dia, essa mulher adoeceu, passou mal, ela mandou alguém bater na minha porta, para eu orar por ela. Eu disse aqui que o amor é uma força sobrenatural na terra. Tem aquele parente que te persegue, ame, trate bem, ore, mande um presente. Está entendendo? Profetiza na vida dessa pessoa vai se converter. Eu amo essa pessoa, Satanás quer que a gente fale, mas nós não vamos dizer o que ele quer. Amém? E aqui, voltando, Filipenses, no capítulo 1, versículos 9 a 11, diz assim, olha a oração de Paulo para os filipenses. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Glória a Deus, um líder orando pelos seus liderados, orando pela igreja, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Já pensou, irmãos, alguém
diz, dá testemunho ao seu respeito: meu Deus, eu não conheci ninguém tão tremendo como o irmão Marquinho, é um homem que ama, você olha para ele e exala amor. Isso não é tremendo? Glória a Deus. Aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem. Veja bem, irmãos, o que o Senhor espera de nós nesta oração. Deus está trazendo a vontade dEle, a fim de que vocês sejam puros e irrepreensíveis. Aleluia, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, do fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que significa isso? Significa que o amor é resultado do conhecimento da palavra. O amor é resultado do conhecimento de Deus. Conhecemos um Deus de amor. Amém? Então, como eu disse aqui, se nós amamos, nós respeitamos. A nossa nação, irmãos, é zero, é nota zero em respeito. Respeito com o idoso, respeito de pais para filhos, de alunos para professores. E a igreja, ela precisa amar, precisa respeitar, precisa ser luz, precisa brilhar em amor. Amém? Glória a Jesus. Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos por causa de quê? Da roupa? Não, por causa do amor. Amém? Então vamos seguindo. Essa foi a primeira palavra de Jesus. Amor, amor. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E o meu mandamento é este, que amem uns aos outros. Amém? A segunda palavra que eu peguei aqui, muito importante de Jesus, está em Marcos, no capítulo 11, versículo 25. Isso aqui também está ligado ao amor. Quando você vai vendo cada palavra, você vê que o amor é a base. Marcos 11, versículo 25, diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, a segunda lição que eu tenho aqui é que a falta de perdão cessa o crescimento espiritual, anula as orações, e a falta de perdão causa doenças. Quando Jesus disse isso aqui, ele está dizendo que quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa não é perdoado. Aí misericórdia mesmo. Aí Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, ele diz assim: e essa palavra aqui foi uma palavra muito importante na minha vida, para nortear os meus relacionamentos. Porque, irmãos, ninguém nasce sabendo, e depende muito da criação das pessoas. Então, eu fui criada na lei de olho por olho, dente por dente. Então, eu dei trabalho para que o meu caráter fosse moldado segundo a palavra de Deus. Então, eu tive que aprender tudo, reaprender. Amém? E Jesus, ele diz aqui: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não é forte isso daqui, irmãos? Não é sério, não é uma palavra simples, é algo simples do Evangelho, mas que nós precisamos observar, porque é sério. As consequências da não observância e não obediência a essa palavra
elas são prejudiciais em nossas vidas. Quantas pessoas que nós conhecemos no decorrer das nossas vidas que sofriam de uma enfermidade e era consequência da falta de perdão. Assim que eu me converti, nós ficamos sabendo de uma mulher que morava lá em Taguatinga Sul. Ela já era bem idosa e abriu uma ferida na perna dessa mulher que não tinha quem curasse a perna dessa mulher. Eu não a conheci, isso eu ouvi de um irmão que contou o testemunho. Essa mulher, o netinho dela estava brincando e ele jogou um objeto de ponta na perna da mulher e furou. E ela ficou com muita raiva. Ela ficou muito irada na hora. E nós sabemos, irmãos, que determinados sentimentos em nossas vidas são portas para demônios. Mágoa, por exemplo, porta para demônio. Ódio, porta para demônio. Já falamos sobre isso aqui. Já pregamos uma vez aqui sobre portas para demônios e fizemos uma oração, inclusive, em relação a isso. Então, ela abriu uma porta. Ela ficou com ódio, ficou magoada e aquela ferida na perna da mulher não fechou. E passaram-se anos e anos e ia crescendo e não fechava. Ela fazendo tratamento e tal, e já era uma senhorinha. E este irmão que contou o testemunho, um dia na igreja, ele disse que foi numa ministração de cura interior. E ele estava falando ali sobre falta de perdão. E essa mulher, então, ela foi muito tocada pelo poder de Deus. E quando foi na hora de declarar que perdoava os inimigos, ela travou e disse que não perdoava o netinho dela. Eu não perdoo, e travou. E quem trabalha aqui com guerra espiritual, com libertação, sabe que na hora que você está ministrando a alguém, e que esse alguém diz que não perdoa, aí o demônio vai e manifesta. Porque o perdão é uma libertação na vida das pessoas. É uma libertação tremenda. Você para de carregar aquele defunto nas suas costas. E é livre, então, daquele mal. E ela disse que não. E aí aquele irmão chamou aquela mulher na frente e perguntou por que ela contou a história. Para a glória de Deus, ela resolveu confessar que perdoava o neto. E, irmãos, ela foi curada. Ela foi curada. Então, se porventura houver alguém aqui nessa noite que tem uma pessoa que você tem dificuldade de perdoar, você já vai declarando aí. Já vai falando, Espírito Santo, eu decido perdoar essa pessoa. Eu decido perdoar essa pessoa. Eu libero. Em nome de Jesus. Amém? Não carregue isso. Jesus disse, se você tem alguma coisa contra alguém, você perdoa quando estiver orando, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe as vossas ofensas. Então, eu não posso me achegar a Deus, pedir perdão em minha vida se eu não perdoo. Amém? Então, o perdão, assim como o amor, é uma decisão. E o perdão também, como o amor, é uma força poderosa. Traz vida longa, traz saúde, traz cura. Amém? Perdoar os outros é uma exigência para todos os cristãos. Amém, queridos? O que não é perdão? Porque muitas vezes nós ouvimos algumas coisas, eu já ouvi algumas coisas, que é folclore, não tem nada a ver. Por exemplo, perdoar não é esquecer. Aí eu perdoei, me deu uma amnésia, não sei mais. Não, irmãos. Eu vou lembrar da situação, porque eu não vou ficar doida, minha mente não vai limpar. No entanto, quando eu me lembrar, eu vou me lembrar sem dor. Amém? Normal. Irmãos, olha, teve uma época na minha vida, eu falava assim para o meu esposo, tem algo na minha vida que se acontecer,
Eu não perdoo. Eu mato, eu faço e aconteço, mas eu não perdoo. Aí eu conheci Jesus e eu perdoei. Glória a Deus. Lembro do que aconteceu, mas é como Jó disse, é como águas que se passaram. Quando você perdoa, o amor de Deus toma lugar no seu coração, irmão. Olha, pode ser quem for, pode ter te feito o pior mal da sua vida, ter feito você sofrer, chorar, se acabar, mas o Senhor vem, limpa, coloca o bálsamo de Gileade e você segue em frente. Amém? Então, perdoar não é esquecer. Aí outras pessoas pensam assim, mas se eu perdoar, eu sou obrigada a conviver com a pessoa. Nada disso. Você não é obrigada a conviver com aquela pessoa. Você cumprimenta, se você encontrar, você trata bem, você deseja o bem, mas porque perdeu a confiança, não tem como você mais viver com aquela pessoa, ter laços de intimidade com aquela pessoa. Pode ser que aconteça isso com pessoas, mas não necessariamente, porque senão você vai ficar com um peso muito grande. Amém? Então, se você perdoou, amém, glória a Deus, cada um segue a sua vida. Isso não significa que você não ama. Glória a Deus. Porque eu aprendi de uma forma que não era muito correta. O Senhor, Ele não vai exigir isso das nossas vidas, amém? Aí a outra coisa é, eu só vou perdoar se fulano se arrepender e me pedir perdão. Irmãos, eu perdoei uma pessoa recentemente que me fez um mal horrível. Horrível. E nunca se arrependeu, e nunca me pediu perdão. E continua fazendo mal, mas está perdoado em nome de Jesus. Eu já falei para o Senhor está liberada. Essa pessoa está liberada. Não é comigo, o negócio não é comigo. O negócio é com Deus. É entre a pessoa e Deus, porque vai chegar a hora que o Senhor vai falar com a pessoa. Se ela se arrepender ou não, eu não quero carregar ninguém. Então não fique nessa, não caia nessa. Seja livre, siga adiante. Pastora, mas a pessoa me fez um mal, não me pediu perdão e continua fazendo mal. E aí vem a outra parte do perdão. Muitas vezes nós temos que perdoar várias vezes a mesma pessoa. Pela mesma coisa, porque ela não para de fazer aquilo ali. Ela falou um dia, você fala, eu perdoei, falou mal de mim. Aí no outro dia ela foi e falou de novo. Pois está perdoada de novo. Glória a Deus. Mas ela não se arrependeu, ainda fez de novo e fez pior. Pois você perdoa de novo. Glória a Deus. Irmãos, a falta de perdão é como um veneno, viu? É como um veneno. Então, perdoar não é esquecer, a mesma situação, muitas vezes a gente precisa perdoar várias vezes. Mas não, essa pessoa não merece o perdão. O perdão é para todos. Amém? O perdão é para todos. Pior coisa que a pessoa fez é para todos. Jesus ali na cruz, ele olhou para a humanidade que estava ali, representada como toda a humanidade desobediente, rebelde, que estava fazendo mal, e ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amém? E muitas vezes, nós não temos condições de lidar com o perdão só, porque é algo tão forte, tão tremendo, que nos deixa abalados, desestruturados, e aí nós precisamos de alguém para nos ajudar. E aí, quando você for compartilhar algo, pedir ajuda nesse sentido, não se esqueça de algo muito importante. Procure alguém que dê testemunho cristão, alguém que seja uma pessoa que tenha ética, que não seja fofoqueira. Está entendendo? Porque não vai ajudar. Então, tem que ser alguém que tenha uma vida em Deus para poder te ajudar. Orar com você.
Porque existem situações difíceis mesmo. E aí você procura alguém, vai lendo a palavra, vai orando, essa pessoa vai orar com você e vai te ajudar nisso. Amém? Terceira palavra de Jesus. Então, primeira palavra, amor. Segunda palavra, perdão. Terceira palavra, gratidão, irmãos. Eu estou falando de coisas simples nesta noite, mas que foram coisas que Jesus, orientações que Jesus nos deu para que nós tivéssemos uma vida de sucesso. Amém? Então, gratidão. A gratidão nos conecta com o céu. Duas situações aqui que nós vemos Jesus conectado com o céu. João 11, versículo 41 diz assim: então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Jesus agradeceu. Ele estava conectado com o céu. A gratidão, em primeiro lugar. Ele encontrou ali o seu amigo. Nós sabemos que esse texto aqui fala de Lázaro. Ele já agradeceu antecipadamente. Pai, dou-te graças porque me ouviste. Em uma outra situação, nós encontramos Jesus dizendo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor escondeu essas coisas dos grandes e revelou aos pequeninos. Jesus, ele sempre agradecia, irmãos. Outra vez nós encontramos Jesus em uma situação de escassez, de necessidade, que foi a multiplicação dos pães. Ele recebe aqueles pães e a primeira coisa que ele faz, ele levanta os olhos aos céus e agradece a Deus por aquilo que ele tem. A gratidão é muito importante em nossas vidas. Eu trabalhei com algumas pessoas que, no nosso tempo, não é que a gente é tão velha assim, mas já faz um tempinho. A gente recebia o contra-cheque, não era na tela do computador, como hoje a gente recebe, né? Mas vinha o envelope. Faz tempo. Vinha, se é desse tempo, irmão, ainda bem que eu não estou sozinha. Você também, irmão? Oh, Jesus, glória a Deus. Então, a gente recebia, né, o envelope na sessão e vinha o contra-cheque. E o povo abria o contra-cheque, irmãos, e amaldiçoava. E dizia que era contra-choque. Tinha uns que diziam que era o atestado de pobreza. Meu Deus, ali tinha poucos pães para muita gente. O contra-cheque, os valores eram pequenos e as contas muitas. Mas nós aprendemos com Jesus que nós devemos ser agradecidos. Ser agradecido já é provado cientificamente que a gratidão faz bem para a nossa saúde e que a murmuração faz mal. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que eu devo agradecer pelo mal. Eu vou agradecer porque eu estou doente. Eu não vou agradecer pelo mal, mas como a palavra diz que eu devo dar graças em todas as circunstâncias. Então, eu não vou reclamar por aquela circunstância, por aquela doença, mas eu vou agradecer a Deus, porque durante essa situação, aleluia, o Senhor me dá condições de superar. Eu recebo a força de Deus, eu recebo a graça de Deus, eu recebo o poder de Deus para enfrentar essa situação. Aleluia! Irmãos, às vezes nós nos esquecemos disso. E vem um problema, vem uma dificuldade, a circunstância está difícil e nós estamos
reclamando. Veja o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso dar graças porque em Romanos está escrito que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, nessa circunstância, o poder, a firmeza, o favor, a graça, a bondade de Deus vai se manifestar e eu vou sair em vitória. Então, gratidão é um estilo de vida. É um estilo de vida. Alguém já disse que nós devemos acordar e pensar em 3 motivos de gratidão, todos os dias. E começar a escrever e aumentar essa lista de motivos de gratidão. A gratidão também é uma decisão que nós devemos tomar. Saber sobre essas coisas deve fazer brotar no nosso coração mais e mais gratidão todos os dias. Amém, irmãos? 250 mil pessoas morrem por dia. Você está vivo. Aleluia. Você almoçou hoje, glória a Deus. Amém. Você está na casa do Senhor. Agradeça por uma porta que Deus abriu. Agradeça por alguém que ora por você. Hoje eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que cuidaram ali do estacionamento. Eu estava agradecendo a Deus pelos irmãos que estavam aqui louvando, adorando, que se prepararam e ofereceram para o Senhor um louvor. Agradeça a Deus por aquele que orou por você um dia, por aquele que te deu um conselho, por aquele que te levantou no ministério. Hoje, muitas vezes, nós vemos uma ingratidão do inferno no coração das pessoas. O troco do bem é o mal, é a ingratidão. Mas o Senhor não deseja isso para as nossas vidas, amém? Nós somos gratos. O 4º ensino de Jesus, nós já estamos partindo para o final. Abençoar. Abençoar. Diga, eu sou um abençoador. Eu sou uma abençoadora. Irmãos, imagina a gente vivendo tudo isso aqui. Olha que bênção, olha que cristão forte. Olha uma pessoa que vai brilhar, que não vai envergonhar o evangelho. Isso aqui não é melhor do que falar na prosperidade material? É bom falar em prosperidade, e a prosperidade, como o irmão Ellerson disse hoje pela manhã, é bíblica. Mas não é o principal. O principal é o amor. O principal é o perdão, o principal é a gratidão, o principal é ser um abençoador. Olha o que o Senhor disse, eu estou pegando, a primeira palavra que eu pego é a de Jesus, amém? Lucas 6, 27. Contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo. Irmãos, isso é tremendo. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Glória! O que vem na nossa carne é o contrário. É fazer o mal. Não é? É a vingança. Esperar, como o pastor Edilson disse hoje de manhã na aula, né? É a vingança. Mas olha, a palavra de Jesus, ele diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. É espírito e vida. É espírito e vida. Amém? É espírito e vida. Está me alimentando, está te alimentando. Eu já sabia disso, você também já sabia. Mas ele está nos lembrando. Quem sabe você vai passar por uma situação que você vai precisar usar isso aqui. Aí ele diz assim, fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam. Foi Jesus que falou, irmãos. Foi Jesus que falou isso. Abençoa quem te amaldiçoa. Eita glória. Porque a palavra funciona. E você abençoa. E vai chegar uma hora que essa pessoa vai se arrepender e vai te pedir perdão. Vai te pedir perdão.
E se não pedir, você perdoa de antecipação. Mas a sua parte você fez. E você fica em paz com Deus, eu fico em paz com Deus. Ele diz aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui para o homem natural é impossível. O homem natural, o homem que não se enche do Espírito Santo, é impossível isso aqui. Abençoar quem amaldiçoa. 1 Pedro 3,9 diz assim: não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai. Ao contrário, abençoai. Porquanto foi justamente para esse propósito que vocês foram convocados, a fim de receberdes a bênção como herança. Pedro está animando a igreja aqui a ser uma igreja abençoadora. Pedro está animando a igreja a responder aos inimigos com a bênção. Glória a Jesus, aleluia. Então, irmãos, a medula da vida cristã: perdão, amor, gratidão, bênção para as pessoas, amém? E para fechar essa palavra, tantos ensinamentos que Jesus nos deu. Mas isso aqui são coisas que nos pegam. Coisas que nos pegam, principalmente quando você investe muito numa pessoa e, em troca, ela te faz o mal. Você não fez nada, mas ela te faz o mal e te persegue. Mas eu quero te dizer nessa noite que é possível. Eu não estou pregando algo que eu não vivenciei um dia. Estou falando algo que já aconteceu na minha vida. Já aconteceu na minha vida. Amém? E é possível. Glória a Deus. No reino de Deus não tem lugar para vingança, irmãos. Não tem lugar para vingança. Nós somos do reino da paz. Nós somos do reino do amor. Nós somos do reino da alegria no Espírito Santo. E a última palavra, para a gente encerrar, o Senhor disse em João 16, 33. Glória a Deus. Você já sabe de qual é essa palavra. Tenho-vos dito isto, para que em mim, em Jesus, tenhais paz. A nossa paz tem uma fonte inesgotável de paz, de bênção, de amor, de saúde, de vitória, de alegria, de bondade. Amém? É Jesus. Ele disse: olha, eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Eu não vou ter paz naquele comprimido que eu vou beber para dormir. Eu não vou ter paz. Está tudo estressante, eu tenho que fazer uma viagem porque está tudo estressante. É uma bênção, pé na areia, tremendo. Mas se tiver com o pé na areia, com o diabo, e não tiver com Jesus, não vai adiantar nada, não vai ter paz. A paz está em Jesus. E essa paz Ele deu para a igreja, Ele deu para os filhos. Ele soprou sobre eles. Ele disse: olha, eu deixo sobre vocês a minha paz. E eu digo essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Ah, eu vou ter paz. Estou assim, triste. Oh, Jesus. Quando a gente era do mundo, era assim. Estou triste, então eu vou tomar uma para ficar alegre. Era assim. Aí depois, não. Estou alegre, então vou tomar uma para comemorar. Mas Jesus disse: olha, eu estou dizendo essas palavras que são vida e espírito, para que vocês tenham paz em mim. Aleluia! Ô glória! Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Aí eu fico empolgada, eu quero pular, gritar, correr.
mas eu tenho que ficar aqui para terminar na bênção, porque isso é glorioso demais. A pior coisa que tem é vim para a igreja. Eu estava orando antes do culto, falei: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Porque até em funeral é possível sentir a presença de Deus. E aqui não é um funeral, é um culto ao Rei do Universo, ao Rei da Glória, que nos deu palavra de vida e de vida eterna. Palavras simples que nos ensinam para que nós sejamos, irmãos, crentes de verdade. Para que nós não sejamos aqueles que dão contra-testemunho, que desanima muitas pessoas. Como eu encontrei com aquela mulher na clínica, e aí não falei que eu era pastora, nem nada. E aí daí a pouco ela começa a falar sobre a vida dela, e eu falo de Jesus. Aí ela diz assim: eu estou desanimada com a igreja, porque é só autoajuda, é prosperidade. Eu quero algo que mexe comigo. Eu quero uma palavra que mexe comigo, que me confronta. Eu falei: glória a Deus, Senhor, eu estou no caminho certo. Jesus disse: olha, eu tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. Nenhum crente é enganado, não pode reclamar quando vem a luta e dizer: ai, o diabo está furioso. Ele é todo fúria. E ele é fúria com todo mundo. Só não está furioso com quem já é dele. Já é dele, está lá. Mas você quer ver a fúria, é aquele que é dele querer Deus. Aí a fúria aumenta. Mas ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu irmão. Tenha bom ânimo. Se anime em Deus. Se anime com a palavra. Se encha do Espírito de Deus. E persevere. Lute. Avance. Nem sempre é fácil ter bom ânimo. Isso é verdade. Mas mesmo desanimado, busque a face de Deus. Ah, por que você não veio no culto e tal? Foi uma benção. Ah, estou desanimado. Vem desanimado. Ah, estou doente. Vem doente. Jesus, ele disse que ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. E no Senhor nós nos animamos, no Senhor nós encontramos paz, no Senhor nós encontramos esperança, razão para viver, para continuar. Ah, o mundo está difícil, ele disse. Olha, vai chegar um tempo em que os homens serão perversos, maus. Só que nós não temos nada com isso. Nosso negócio é com Deus, é com o reino. É com o reino, é com as coisas de Deus, é com a palavra de Deus. Salmo 31, 24. E eu quero que você se coloque de pé, porque nós vamos orar 2 versículos para encerrar nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo 31, 24 diz assim: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Você espera em Deus? Seja forte, meu irmão. Seja forte, seja corajoso. No reino não tem lugar para o tímido. Amém? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tema. Deus está com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu seguro com a minha mão. Com a minha mão direita vitoriosa. Deus está dizendo:
cubra ânimo. Seja forte, anime-se em Deus, se fortaleça em Deus. Naquele momento em que os discípulos estavam ali, amedrontados com aquela tempestade, Jesus vem andando sobre as águas. Mateus 14, 27. A Bíblia diz: Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. No meio da tempestade ele aparece. E ele diz: coragem, sou eu. Pedro corajosamente disse: olha, se é o Senhor, me manda eu andar por sobre as águas. E Jesus então disse: pode vir. Por causa da palavra que sai da boca de Jesus, nós podemos, irmãos, avançar, ter atitudes de fé, sair do barco, colocar os pés na água. Pedro só começou a afundar quando ele parou de olhar para Jesus. Se aproprie da paz, querido. Se aproprie da paz. Jesus disse: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Amem, perdoem, sejam gratos, abençoem e tenham ânimo. Amem, perdoem, sejam gratos, abençoem e tenham bom ânimo. Aleluia, você vai precisar disso. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Ele diz: ame, ame, ame. Eu já derramei amor no teu coração. Perdoe, decida perdoar. Decida. Mesmo sem sentir nada, perdão não é sentimento, é decisão e declaração. Eu perdoo, diga: eu perdoo os meus ofensores. Eu perdoo os meus ofensores. Eu libero todos aqueles que me fizeram mal, que me traíram, que me caluniaram, que desejam mal para a minha vida. Eu perdoo e libero os invejosos. Eu abençoo os meus perseguidores. Em nome do Senhor Jesus.